Com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Amém, louvado seja Deus, louvado e agradecido seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Amados, o texto que nós vamos ler vai estar em João, Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo número 48. João, capítulo de número 6, no versículo número 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu queria que a igreja repetisse comigo: eu sou o pão da vida. Não, pode ficar melhor. Eu sou o pão da vida. Amém? Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Assentados. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E hoje, nessa noite, nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, uma ordenância do próprio Senhor Jesus. E ele, nesse texto que nós vamos conversar um pouco sobre ele, no capítulo 6, Jesus ele vai falar que ele é o pão vivo. E nós vamos, para nós entendermos esse diálogo que Jesus chega nessa passagem de João 6, 48, nós temos que voltar para João 6, número 1. No João 6, 1, chama a multiplicação dos pães. Diz o texto que depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura de enfermos. Então aqui já começa Jesus, uma multidão seguia Jesus. Ali no mar de Tiberíades e na Galileia, a multidão começou a seguir Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Mas durante esse texto aqui, no capítulo 6, vai mostrar que Jesus então ele subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. No versículo 4, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para todos essa gente comer? Então, começa aqui dessa narrativa. Jesus, ele, com os seus discípulos, ele viu aquela grande multidão e mandou todos assentarem ali. E ele chama Filipe e faz uma pergunta para ele: onde é que poderemos comprar, por uma hora dessa, pães para alimentar essa multidão? E ele perguntou isso somente para testar o que Filipe ia falar ou algum discípulo ia dizer, pois já sabia o que iam falar. No versículo 7, respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Então era tanta gente, a multidão era tão grande, que Filipe falou: olha, se eu pegar 200 denários que nós temos aqui, não vai dar para alimentar ninguém. Se nós pegarmos o pão e dividirmos em pedaços, não vai conseguir alimentar ninguém. Mas Jesus estava fazendo isso, meus irmãos, para testar os seus discípulos. E continuando, outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas que isso para tantas pessoas? Então o outro discípulo, André, ele achou uma pequena solução. Ele chega e fala: Senhor, aqui tem um jovem, um rapaz, ele tem aqui 5 pães de cevada, mas o texto fala aqui que eram pequenos, não era pão grande, era pães pequenos. E também no diminutivo
fala 2 peixinhos. E aí, e disse Jesus: mandai-nos o povo assentar. Então nós vemos aqui que já tinha uma solução. Jesus já estava começando a manifestar para aquele povo que Ele era o pão vivo. Aleluia. Aqui, por isso que eu comecei a ler esse texto, mas nós vamos aprofundar no capítulo 22 e diante. Era só para os irmãos entenderem que Jesus ele já começava ali um trabalho diferenciado. Um dos seus discípulos já tinha trazido uma pequena solução: 5 pães pequenos e 2 peixinhos pequenos. E aí, Jesus disse no versículo 11: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. É isso que Jesus fez na ceia com os seus discípulos. Ali sentado com os seus discípulos, Jesus ele pegou o pão, ele deu graças e o partiu. Da mesma forma, ele fez aqui no meio daquela multidão assentada. Jesus ele pegou o pão, ele deu graças e o partiu. Esse ato de partir o pão era ele querendo dizer assim: ó, eu sou o pão vivo que você partiu. Mas as pessoas não entendiam o que eles estavam querendo falar. As pessoas não estavam entendendo o que seria esse mistério de Jesus. E aí ele manda o povo assentar. E no versículo 12, enquanto estavam saciando, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobravam, para que nada se perca. No versículo 13, recolheram-se e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobraram o que haviam comido. Então Jesus falou: olha, recolhe o que sobrou. E os irmãos prestaram atenção quantos fardos ou quantos cestos foram cheios? Foram quantos? 12. Foram 12 cestos. Podiam ser 10, 13 ou qualquer outro número. Mas Jesus ele trabalha de uma forma em que as pessoas não entendiam. Eram os 12 discípulos. Ali estavam os 12 cestos. Recolheram e encheram os 12 cestos. Jesus quis dizer assim: olha, vocês são pão que vão repartir quando eu sair daqui. Na minha partida, vocês vão pegar esses pães e vão repartir em memória de mim. E fizeram isso. Até hoje nós vamos fazer isso em memória dele com o pão. Por isso que ele fala que ele é o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Aleluia. Mas voltando para o texto que nós estávamos lendo, João 6, no versículo 22, fala que aquela mesma multidão, meus queridos e amados irmãos, eles começam a procurar Jesus de novo. Aquela multidão começou a procurar Jesus de novo no versículo 22. No dia seguinte, eu vou ler para os irmãos, que no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. No versículo 24, percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram: mestre, como chegastes aqui? Então, aquela mesma multidão que estava ali, eles viram que Jesus já não estava mais, e eles começaram a procurar, e viram que os barcos já tinham saído, e o último barco estava indo embora, e Jesus não estava lá. E eles ficaram assim desesperados: vamos procurar ele, vamos seguir esses barcos. Até que eles encontraram Jesus. Eles encontraram e começaram a argumentar: mestre, como é que você chegou aqui? Como é que tu faz para chegar aqui?
Só que se a gente parar para olhar no versículo 16, João 6,16 vai falar que Jesus andou sobre as águas. É o encontro de Jesus com Pedro, e Pedro pede para Jesus ele poder andar sobre as águas. Então, nesse capítulo 6 passam várias etapas e nós vamos chegar nessa. E aí começa um grande discurso de Jesus para aquela multidão e para os seus discípulos. E nessa noite, Jesus também está querendo trazer uma palavra para os seus discípulos, para a sua igreja. Para você que está nos ouvindo, Deus também tem uma mensagem para você nessa noite. E aí Jesus vai começar a responder a eles. No versículo de número 26, Jesus já começa a ter um diálogo com aquela multidão. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não por sinais miraculosos que vistes, mas porque comeram do pão que vos fartastes. Então Jesus começa a pregar para aquela multidão e fala: olha, deixa eu chamar aqui a atenção de vocês. Vocês não vieram aqui em busca de cura, em busca de milagres, em busca de ouvir alguma palavra, de ser liberto. Vocês vieram aqui, sabe por quê? Porque eu fiz um sinal. Vocês viram o pão e os peixes, e vocês comeram e se fartaram. Mas vocês não vêm buscar por isso. Jesus já está chamando a atenção daquela multidão. Por que vocês estão me procurando? É por causa daquilo que eu fiz e os sinais que vocês viram eu fazer. E Jesus continua falando com aquela multidão. No versículo 27: trabalhei não pela comida que parece, mas pela comida que pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Jesus está dizendo: olha, eu trabalhei e eu vou dar para vocês um pão gratuito, mas eu vou dar porque o Pai me selou. Jesus quis dizer assim: olha, meu Pai me deu uma ordenança, meu Pai me autorizou a fazer esses sinais. Eu não faço por mim, nós vamos ver isso para frente. E então no versículo 8 eles perguntaram: que faremos para executar as obras de Deus? Então aquela multidão começou a dialogar com Jesus e ele faz essas perguntas. E respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que enviou. Se você crê naquele que me enviou, você já está fazendo a obra de Deus. Mas muitas dessas multidões ou pessoas que nos assistem ainda não creram no Senhor Jesus, ou só ouviram apenas falar, como muitas daquelas multidões ouviram falar, ou estão buscando só apenas algumas coisas materiais, que Jesus fala para ele: vocês estão buscando aquilo que vocês viram, mas os sinais vocês não querem. Porque quando nós viemos na casa do Senhor, nós não viemos aqui para buscarmos bens, nós viemos adorar o Senhor, nós viemos buscar ao Senhor, nós viemos encontrar com o Senhor, nós viemos colocar ao Senhor as nossas petições e Ele nos atende. Porque nós viemos aqui não apenas para passear, nós viemos aqui porque nós sabemos que o pão vivo está aqui neste lugar. E aí, continuando, meus queridos e amados irmãos, no versículo 30, então perguntaram: que sinais miraculosos? Eles fizeram uma pergunta para o Senhor, eles queriam saber que sinais eram esses. Pois fazeis tu, para que vejamos e creamos em ti. Que farás? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deram de comer o pão dos céus. Então eles começam a dialogar com Jesus e falam: que sinais são esses? Os meus pais viram os sinais, os meus pais viram o maná cair dos céus.
comer o maná que está nos céus. Só que eles pedem um sinal para o Senhor Jesus. Os irmãos entenderam que eles fizeram uma pergunta para o Senhor? Mostra-nos um sinal miraculoso. Ora, eles já não tinham visto Jesus transformar 5 pequenos pães em 2 peixinhos e alimentaram a eles? Que sinais mais eles queriam que fizesse? O pão não caiu do céu, o pão estava com o próprio Jesus. Ele partiu o pão na frente deles e deu para eles comerem, que juntou 12 cestos, e ainda eles fazem uma pergunta: mostra-nos um sinal. É muitas das vezes que acontece no nosso meio, no seio da igreja. O Senhor Jesus está nos abençoando, fazendo as coisas acontecer, e a gente ainda fala assim: Senhor, mostra-nos um sinal. Ele fala: está aí. Mas eu quero ver, Senhor, um sinal. Ele está aí. Aonde, Senhor? Você é o maior de todos os sinais. Onde você estava? Onde você estava preso nos grilhões do diabo? Onde você estava sujo e amassado, e eu te tirei do pecado, te coloquei de pé? Que sinal você quer que eu faça mais? Glória a Deus. Que sinal você quer que eu faça mais? Olha aqui, Deus, olha o sinal miraculoso que você é. Você está sentado aqui hoje, você está me vendo aqui hoje, você está me assistindo, porque você é um verdadeiro milagre. Quem disse isso? É o próprio Senhor Jesus. E aquela multidão não entendia aquilo. Eles falavam: e o pão no céu? E o pão? E a comida? E as coisas materiais? Eu quero ver as coisas materiais, mas Jesus veio com as coisas espirituais. Se Ele mostrasse, se Ele revelasse as coisas espirituais, Ele não ia entender nada. Como muitas das vezes nós estamos cegos, sendo guiados por cegos, e não entendemos nada, e ainda questionamos ao Senhor: Senhor, eu não entendi nada, porque nós estávamos cegos e perdidos no mundo. Nós estávamos cegos e sendo guiados por cegos, e não entendíamos mais nada. E Jesus, Ele chega e fala: eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, eu sou o teu alimento espiritual. Basta apenas você crer, que você vai começar a ver as coisas boas que Deus tem preparado. Jesus, Ele fala aquilo para aquela multidão, e Ele vai continuar dizendo. Esse texto é muito lindo, Ele vai continuar falando no versículo de número 32. E disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão dos céus. Glória a Deus. Ele fala assim: olha, vocês estavam naquele deserto e vocês viram a manifestação do maná caindo dos céus. Mas aquilo, meus amados, eu queria dizer para vocês, ó multidão, que não foi Moisés que fez aquilo. Não foi Moisés. Jesus fala: em verdade vos digo. Ele está afirmando: não foi Moisés. Se você vê algum milagre acontecer na sua vida, não foi o homem, foi o próprio Deus, fazendo que a sua vida voltasse para os caminhos dele, porque Ele te ama. Não foi o pastor Marcondes, o pastor Valdir, o Diácono Edson e os demais pastores de renome que vai mudar a sua vida. Eles não têm esse poder. Ele não tem esse poder. O poder vem de Deus. E essa força só Deus pode dar, porque Jesus, Ele risca isso quando Ele diz: não foi Moisés, não foi o homem carnal, não foi Elias, não foi nenhum outro profeta, foi o próprio Deus. E aí Jesus vai continuar falando com aquela multidão, que aquela multidão conhecia, tá? E eles continuavam. Jesus continuou: pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Aquele pão que desce dos céus, que a gente não quer, ou que às vezes a gente rejeita, Deus, Jesus está falando assim: olha, aquele pão
dar a vida ao mundo, é que dá a vida a vocês. Aquele pão que você se alimenta na padaria não vai te dar sustância, mas se você começar a meditar na palavra de Deus, isso aqui vai te dar o seu alimento espiritual. É o pão que o mundo rejeita. E continuando, os meus queridos amados irmãos, a multidão começa a falar: dize-me, Senhor, dai-me sempre esse pão. A multidão pede: dai-me, Senhor, sempre esse pão. Se vocês pararem para pensar, a mulher samaritana também pede ao Senhor: Senhor, me dá água para que eu não volte com o poço aqui de Jacó. E aquela multidão ainda não entendendo o mistério, eles falam assim: me dê esse pão também para que eu não tenha fome, né? Amém. Jesus disse: eu sou um pão vivo. Eu sou. E ele vai continuar dizendo: versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Amém. E quem crê em mim jamais terá sede. Jesus fala para aquela multidão: você não entende nada espiritualmente. Eu estou tentando explicar para vocês aqui um básico que vocês não entendem. Eu só quero dizer: se vocês vêm a mim, eu sou o pão vivo. Se você vem a mim, nunca mais terá fome. Aleluia, glória a Deus. Se creres, nunca mais terá sede. E aí ele vai continuar dizendo: como, porém, vos disse, vós me vistes e contudo não crestes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas ressuscitei no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, venha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus começa a explicar para eles: olha, vocês estão me vendo aqui, vocês têm que crer em mim. Eu tenho que fazer a vontade do Pai, porque eu não posso fazer a minha vontade. E se você vier até a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Eu não posso fazer isso com você que me procura. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. De maneira alguma. E aí ele começa a falar aqui que quando eu ressuscitar nos últimos dias, ele vai lembrar daquelas pessoas. Era isso que Jesus estava querendo dizer a eles. Mas no versículo 41 vai começar aqui algo diferente no meio da multidão. No versículo 41, meus queridos e amados irmãos, vai começar o que a maioria do povo acontece. Vai começar no versículo 41, murmuraram-se deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O povo murmurava. O povo vendo os milagres, vendo acontecer, Jesus dando esse discurso no meio do seu discípulo, no meio daquele povo, e o povo começou a murmurar. E Jesus ele vai e dá uma resposta para aquele povo. E no versículo 42 eles disseram ao povo: olha o que o povo diz: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como diz ele que desceu dos céus? Aquelas pessoas, eles conheciam a família de Jesus, porque eles começaram a citar aqui: ele é o filho do carpinteiro José. A gente conhece ele desde pequeno. No texto que eu falo, estou só apenas comentando.
E como é que ele fala se ele desceu do céu, se a gente via ele lá na casa dele com os seus irmãos, com a sua mãe, com o seu pai? Então aquele povo, eles conheciam a família. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos trazendo a mensagem e as pessoas falam: eu conheço a vida dele, eu sei quem ele é. Como é que ele diz que está pregando a palavra? Como é que ele fala isso? Mas eu conheço a família dele, eu sei quem ele era. Olha, esse rapaz aí, ele já roubou. Olha, esse rapaz aí que está pregando, ele já matou. Olha, aquele rapaz que está pregando ali, ele já fez muita coisa errada. Porque o povo está aí para julgar, como aquele povo estava para julgar a Jesus. Eles estavam falando: eu conheço ele. Mas quando nós encontramos, e quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, e Ele passa a nos alimentar, nos sustentar, a nossa vida já está transformada, o mundo aí fora vai dizer: quem era você? Mas Jesus te conhece. Jesus vai falar assim: olha, não se preocupe com eles, continue no meu caminho. O que estou te falando é a multidão. E Jesus vai falar uma resposta para a multidão: então continue perseverante no seu caminho. E aí Jesus vai começar a falar com eles no versículo 43. No versículo 43 Jesus já respondeu e fala assim: ó, não murmure entre vós. Jesus vai dar um alerta para ele: não murmure aí entre vocês. Meus irmãos, não murmure aí quem está pregando. Você não conhece a vida deles. Você podia conhecer outrora, mas agora você não sabe, a vida dele mudou. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí no versículo 47, 44, Jesus fala assim: ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxe, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouvir o Pai e aprender dele, vem a mim. Isso aí foi Isaías 54:13. Jesus estava falando em Isaías 54:13 sobre essa mensagem. Depois você confere lá, Jesus estava ensinando em Isaías 54:13 para aquela multidão. E aí, continuando: ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Amém. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Aleluia. No versículo 48, enquanto nós abrimos: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Os seus pais comeram maná no deserto, mas morreram. Jesus estava falando para eles: os seus pais não me conheciam. Eles conheceram Moisés, eles conheceram Josué, conheceram outros profetas, mas não me conheciam. Eu sou o pão vivo. Eu acho que tinha que dar uma ribuliço na cabeça daquele povo. Mas como é que meus pais, eles morreram? Jesus estão aqui e eles morreram. E Jesus, ele vai continuar falando: aqui, porém, esse é o pão que desceu do céu. Se o homem comer, não morre. Se o homem comer, ele não morre. Por isso que ele traz o ato da ceia do Senhor. Aquele último momento da Páscoa, Jesus, ele dá aos seus discípulos essa ordenança. E ele fala justamente isso, e ele vai continuar falando aqui no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este é o pão, este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como se pode dar ao homem a sua carne a comer? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Se vós não comerdes e beberdes
do sangue, não terão vida em vós. Jesus disse isso no último momento da ceia. Por isso que hoje nós estamos aqui para celebrarmos esse marco de Jesus. O texto hoje vai falar sobre o pão, sobre vida, sobre água, sobre transformação, sobre mudança. Hoje Jesus está te chamando para que você venha pensar um pouco no que está a sua vida para com Deus, como está a sua vida ministerial. Você que está afastado do caminho do Senhor, esse é o momento de voltar. Jesus está próximo da sua vida, e Ele deixa isso para os seus discípulos, essa mensagem, e Ele vai falar no versículo número 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Se você come e bebe do sangue de Jesus, isso não é eu que estou falando, pastor Marcondes, é o próprio Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos e para aquela multidão que estava à procura de pão, do pão comum, do pão matéria. Jesus falou: vocês não têm, vocês têm que buscar os alimentos espirituais. Eu estou aqui, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está querendo que você participe desse pão, desse banquete, participe do corpo e do sangue dele nessa noite. Ele te faz um convite nessa noite. Ele está te chamando para você tomar uma posição, porque se você não participa, se você não bebe do sangue e não come do seu pão, eu quero te dizer uma notícia, que o próprio Senhor Jesus te está dizendo aqui na palavra dele: você não faz parte dele. Ah, pastor, mas eu sou da igreja, eu estou desviado. Ah, pastor, eu vejo muitos cultos online. Mas você que conhece a palavra, você não toma a ceia do Senhor há quanto tempo? Há quanto tempo você não participa com seus irmãos em comunhão do partir do pão? Há quanto tempo você está fora da casa do Senhor e arranjando desculpa para si mesmo, o inimigo trabalhando na sua mente? Fique em casa, aqui o culto é melhor. Você vai na geladeira, pega água, você fica tranquilo, depois você desliga e vai ver uma TV. É a mesma coisa de você assim: olha, eu estou ouvindo aqui Deus, eu vou desligar agora do Senhor, vou desligar aqui o conforto e vou ver notícias de morte aqui na TV. Se você estava vendo vida aqui com a pregação da palavra, você vai ver tragédia dentro da sua casa, meus irmãos. Cadê a sua comunhão? No partir do pão? Onde está você? Que Deus te chama nessa noite. Onde você está, ovelha perdida? Onde você está? Você está no conforto do seu lar? Você está aí achando que está tudo bem? Pare um momento para você fazer uma reflexão na sua vida. Veja aí como essa multidão estava. Como está a sua casa? Como está a sua vida? Como está a sua saúde? Como está o seu pai, a sua mãe, os seus filhos? Como está a sua casa? Um dia você entrou na igreja e Jesus te abraçou. Jesus te disse: vem, meu filho. E por um motivo ou outro, você pegou aquele pão e deixou no canto para ser mofado. Um pão mofado. Olha, você está na igreja e está com esse pão. Pão mofado, meus irmãos, não serve para nada. Não é alimento. Pão mofado não é alimento. Jesus, Ele quer o renovo na sua vida. Ele quer te dar um verdadeiro alimento. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua situação. Não importa como você esteja, Jesus não olha para as suas.
Jesus quer você de volta nos caminhos. Ei, você que tocava na casa do Senhor, você está afastado do altar do Senhor. Deus está te chamando. Você fala assim: eu não tenho oportunidade. Procure uma igreja perto da sua casa, converse com o seu pastor. Converse com o seu pastor e fala: pastor, eu ouvi uma ministração e eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu vim me arrepender, eu quero confessar ao Senhor. Me ajuda, pastor. Irmãos e irmãs, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, eu vou falar a palavra de Jesus. A verdade, aquele pastor vai te abraçar, vai te falar assim: bem-vinda, filha do meu pai. Vai te abraçar e vai te colocar de novo onde você nunca deveria ter saído. Porque Jesus, ele fala assim: ó, eu sou o bom. E ele fala que ele vai ressuscitar. Olha que palavra tremenda. E quando ele for ressuscitar e você não estiver lá no dia do grande julgamento, e aí ele vai falar assim: deixa eu ver, olha, você não participava, você participou muito comigo do partir do pão, mas você não está mais participando do partir do pão, então eu não vou poder te chamar para o banquete celestial que eu estou preparado para os meus. Mas Senhor, eu estava na igreja, mas você não vai participar da ceia do Senhor, na glória, estou falando na glória. Tome uma posição hoje, tome uma posição agora, porque Jesus, ele vai dizer isso aqui, ó, no versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come e bebe quem come e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, meus irmãos. É o segredo. Talvez você esteja procurando alguma coisa diferente. O que você está procurando diferente? Se Jesus é o pão da vida, se Jesus, ele tem tudo para você de graça, é de graça. Nós não te cobramos nada. Jesus aqui alimentou aquela multidão, ele não pediu nada a ninguém, muito pelo contrário, ele chama Felipe e fala: Felipe, o que tem de dinheiro aí? Para lá com os... E ele partiu o pão de graça para todo mundo. E ele é o pão vivo, de graça para você. Ele é de graça para você. O preço só ele pagou. Um preço de cruz, um preço muito pesado. Quando ele fala assim: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Depois ele fala: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Não a vontade do pastor Marcondes, não a vontade do pastor Valdir, mas a vontade do Senhor. E nessa noite Deus está te convidando. Deus está tocando em você, o Espírito Santo está falando com você. Eu tenho certeza disso, como está falando comigo nessa noite, que você vai tomar uma posição nessa noite, que você vai parar de deixar as coisas desse mundo, as coisas que te atrapalham a crescer espiritualmente, e vai voltar para os braços do Senhor, e vai voltar para participar da ceia do Senhor. Na próxima ceia da sua igreja, você vai estar participando. Você vai falar: pastor, eu quero participar da ceia novamente, eu quero ter essa comunhão com meus irmãos, eu não estou aguentando mais andar sozinho. É muito bom em casa, pastor, mas eu preciso ter comunhão com os irmãos no partir do pão. E eu te convido nessa noite a tomar essa posição, a tomar essa posição como igreja, porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Nenhum homem, nem um profeta, nem o maior de todos os profetas,
profetas, nem aquele que dizia ser o coração de Deus, ele pode fazer algo por você. Só apenas o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer. Só o Espírito Santo pode mudar a sua situação. Só o Espírito Santo pode fazer com que você venha entender essa mensagem. Porque a multidão vai querer que você não venha participar da ceia do Senhor. A multidão vai dizer assim: não vá. Você conhece o pastor que está pregando naquela igreja? Você conhece os diabos daquela igreja? A multidão vai te colocar dúvidas. Mas eu quero te falar uma boa notícia. Jesus ele vai mudar essa situação hoje. Jesus vai dizer assim: venha, venha bendito do meu Pai. Aleluia. Venham benditos do meu Pai. Porque eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou movido e descer dos céus. Glória a Deus.